students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. Na aula de hoje nós iremos estudar os phrasal verbs. O que é que são esses phrasal verbs? Nada mais é do que um verbo composto, ou seja, é a combinação de um verbo com uma ou mais palavras, que juntas elas dão um sentido mais amplo ou até diferente para um verbo, ok? Geralmente é formado por um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio, ok? Por exemplo, find é o verbo achar ou encontrar em inglês. Juntando a preposição out, que tem o sentido de fora, nós ficamos com find out, que significa descobrir, ok? Nós temos ali a estrutura desse phrasal verb, né? Que geralmente é composto de um verbo, uma preposição, e aí ele vai, né, dar o resultado final. Nós temos ali o exemplo que nós utilizamos na frase acima, que é find, né? Novamente, encontrar. Out, né? Que significa fora, e find out, que significa descobrir, ok? Exemplos de frases com find out. Nós temos we have to find out what he's up to. Temos que descobrir o que ele está tramando, o que ele está, né, fazendo. Na segunda frase nós temos we will never find out the truth about that. Nós nunca descobriremos a verdade sobre aquilo. E na número 3 nós temos she found out that I was planning a surprise party for her. Ela ficou sabendo que eu estava planejando uma festa surpresa para ela. Existem verbos frasais em português semelhantes aos encontrados na língua inglesa? Existem alguns casos em português que exibem uma estrutura similar ou parecida aos verbos frasais do inglês, mas como são poucos, nunca receberam muita atenção nem foram colocados em uma categoria especial. Curiosamente, apesar de poucos, os verbos que se qualificariam são bastante populares. Por exemplo, o verbo jogar, quando ele é usado sozinho, ele tem a ver com brincadeira, ou entretenimento. Com a adição de fora, muda completamente o sentido. Por exemplo, vou jogar videogame. Né? É uma frase ali que, se eu for usar o jogar sozinho, ele vai ter um sentido. Agora, se eu colocar vou jogar fora o videogame, ele já vai ter outro sentido completamente diferente, né? De que esse videogame não é mais útil, portanto, né, eu vou jogar fora, ok? Nós temos ali outros exemplos, né? Dar conta e ir contra, né? Também são palavras aí que elas, quando elas têm uma palavra a mais, elas já mudam completamente o significado, ok? É o caso aí dos verbos frasais, né? Os phrasal verbs. Phrasal verbs com take, né? Nós temos ali alguns exemplos de phrasal verbs com a palavra take, né? Que elas vão mudar completamente o significado. Nós temos ali take after, que significa se parecer com. Nós temos take back, que significa se retratar. Nós temos take away, tirar algo ou alguém, ou então até mesmo jogar fora. Esse take away também tem esse sentido, ok? Take apart, nós temos desmontar, criticar, né, dependendo aí do contexto. Take down significa anotar. Take in, incluir. Take out, remover ou destruir. E take over, assumir o controle. Nós temos ali ao lado um exemplo de frase, né? Nós temos ali uma pessoa conversando com a outra e ela diz: We expected things to improve after we took over the company. Esperávamos que as coisas melhorassem depois que assumimos o controle da empresa. E aí eles colocam ali, né, took over, ali para falar sobre assumir o controle da empresa, ok? Esse took over seria assumir, ok?
Observe que o único verbo pode ter vários sentidos. Foi ali o caso do take, que nós vimos vários exemplos, né? E só em eles estarem acompanhados de outras palavras, eles já tiveram sentidos completamente diferentes do que a gente pensa, né? Nós temos ali exemplos com o verbo call, que significa chamar, porém ele vai ter alguns significados diferentes dependendo do phrasal verb que ele está acompanhado, né, do verbo frasal. Nós temos ali o primeiro call for, que significa exigir ou requerer. Nós temos call in, chamar alguém para ajudar ou resolver algo. Nós temos call off, que significa cancelar. Call out, que significa gritar ou chamar a atenção de alguém. Call up significa telefonar. E call back, retornar uma ligação telefônica. To give significa dar ou oferecer. Porém, né, com os phrasal verbs aí, ele vai ter um significado completamente diferente. Nós temos ali o primeiro exemplo, give up, que significa desistir. Give in significa ceder ou aceitar. Give off significa exalar ou liberar, dependendo aí, né, do contexto, luz, cheiro ou calor. Give out nós temos distribuir, chegar ao fim, parar de funcionar. Nós temos give away, que significa revelar alguma informação, né? Give back significa devolver. E give onto, dar para. Nós temos aqui porta, corredor, vista de uma janela, né? Aí relacionado à direção, ok? To make significa fazer. Make into já muda completamente o sentido, né? Vai ser transformar. Make off significa fugir ou escapar. Make out significa entender, captar com muita dificuldade, né? Entender com dificuldade. Preencher, no caso de cheque também. Make up significa inventar, criar uma história, uma explicação, ou até mesmo se maquiar, né? As pessoas também utilizam muito make-up para falar em relação à maquiagem, ou então fazer as pazes, né? Se a pessoa estiver aí brigada com alguém, né? Tem sentidos diferentes aí nesse make-up. Nós temos to turn, que significa virar. Turn up significa aumentar, chegar, aparecer inesperadamente, né? Turn into significa tornar-se. Turn down significa rejeitar, recusar ou abaixar. Turn on significa ligar ou abrir, dependendo aí, né? Se for acender, no caso você vai falar sobre a luz. Se for para abrir, pode ser água ou gás, dependendo aí, né, do que você for utilizar. Turn off significa desligar, fechar, né, apagar, se for no caso aí de luz. E turn over significa virar. Agora nós iremos para os nossos exercícios, no qual nós iremos, né, exercitar aí a questão dos phrasal verbs e o que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Nós temos ali o verbo turn, significa virar, transformar, porém, quando é acompanhado da preposição on, ele se torna o verbo frasal ou phrasal verb turn on, né, cujo significado é ligar. Qual palavra acompanhada do verbo turn faz com que ela tenha o sentido de desligar? No caso aí, o contrário. Qual dessas opções nós iremos, né, ter o sentido de desligar? Nós temos ali down, in e off, né? Se turn on é para ligar, qual seria ali para o sentido de desligar, né? Qual phrasal verb nós iríamos utilizar? Turn off, né? O turn off é o phrasal verb mais adequado, né, para se dizer, né, que vai desligar a luz. Ali no caso nós temos o turn on e o contrário, né, seria o turn off, ok?
Read and interpret the following sentences. Leia e interprete as frases a seguir. Nós temos ali na letra A, né, um desenho, no caso uma imagem, né, de um animal querendo engolir um sapo. E ali nós temos na imagem Never Give Up. Never Give Up. Qual seria ali a possível interpretação dessa imagem em língua portuguesa? Nós temos ali, né, a resposta nunca desista, never, nunca, give up, no caso, né, de desistir, né. Give é o verbo dar e up significa cima, porém quando eles se juntam, eles constroem aí um significado completamente diferente, ok? No caso ali, né, never give up, nunca desista. Na letra B, nós temos ali um quadrinho, né, uma imagem, e o médico, né, provavelmente o médico está falando ali para a pessoa. The best thing you can do is give up smoking, drinking and fried food. Né? E ela responde, what's the second best? E aí, gente, como é que nós poderíamos interpretar essas frases aí em inglês? O médico diz ali, a melhor coisa que você pode fazer é parar, no caso give up significa ali parar, né? De fumar, beber e comer frituras. E ali a pessoa responde para ele, qual é a segunda melhor? Né, que fica claro ali que ela não queria seguir essas instruções do médico. E aí ele usa a palavra give up para, né, falar sobre parar, né, sobre desistir, enfim, palavras que têm esse sinônimo, ok, de desistir. Na letra C nós temos uma tirinha de Calvin, né, muito conhecido aí nos livros e, enfim. Ele está falando, look, it's almost 11 o'clock. No segundo quadrinho ele diz, wow, the last 2 hours really flew by. E na terceira, I hope the teacher didn't say anything important. De acordo ali com o que o Calvin falou, né, nessa tirinha aí em inglês, qual seria a interpretação que nós poderíamos fazer através do quadrinho do meio, no caso ali onde tem um phrasal verb flew by? Nós temos aí a tradução do quadrinho. No primeiro ele diz, olha, é quase 11 horas. No segundo quadrinho ele diz, uau, as últimas 2 horas realmente passaram voando. E no terceiro quadrinho ele diz, eu espero que o professor não tenha dito nada importante. Ele usa ali o verbo flew, né, o passado do verbo fly, para dizer que o tempo passou voando, ok? No sentido aí do tempo passar rápido, ok? Portanto, esse flew by vai ser interpretado como passar voando, ok? No caso ali em relação às horas. Gente, por hoje a nossa aula foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. E é isso. Bye bye. See you next class. Tchau, tchau. Até a próxima aula.